Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar seguimento aqui à nossa leitura do livro A História da Igreja, partindo desse tópico, as duas primeiras viagens de Paulo. Sempre lembrando que os irmãos que estão em comunhão, tiverem algum pensamento, pode interromper quando quiserem, e as irmãs, os irmãos, também pode estar perguntando, tirando alguma dúvida, pedindo para voltar alguma leitura, quando quiserem também. Vamos seguir, irmãos. As duas primeiras viagens de Paulo. O apóstolo Paulo, tendo esboçado brevemente as vidas dos 12 apóstolos, naturalmente chegamos ao que pode ser chamado de 13º, o apóstolo Paulo. No capítulo 3, falamos sobre a conversão e sobre o apostolado de Paulo. Vamos agora nos esforçar para traçar seu maravilhoso caminho e tomar nota de algumas características de destaque de seus trabalhos. Mas, antes de tudo, vamos reunir tudo o que sabemos sobre ele antes de sua conversão. Antes de sua conversão, é bastante evidente, a partir das poucas dicas que temos na narrativa sagrada sobre o começo da vida de Paulo, que ele foi formado de maneira notável por todo o curso de sua educação, para chegar ao que se tornaria e para o que ele iria realizar. Foi Deus que vigiava o desenvolvimento dessa mente e desse coração maravilhoso. Desde o começo, Gálatas capítulo 1, verso 16, até então, ele era conhecido como Saulo de Tarso, seu nome judeu, o nome dado a ele pelos seus pais judeus. Paulo foi seu nome gentil, mas vamos chamá-los de Saulo, até que ele seja nomeado Paulo, pelo historiador sagrado. Tarso era a capital da Sicília e, como diz Paulo, cidade não pouco célebre. Atos, capítulo 21, verso 39. Essa cidade era a capital da Sicília e, como diz Paulo, cidade não pouco célebre. Eu voltei aqui, não? Essa cidade era conhecida como um local de comércio e berço de literatura. Os tutores de ambos, Augusto e Tibério, eram homens de Tarso, mas ela ficará famosa em todos os tempos, principalmente por ter sido a cidade natal e primeira residência do grande apóstolo. Mas, embora tenha nascido em uma cidade gentia, ele era um hebreu de hebreus. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 5. Seu pai era da tribo de Benjamim e da seita dos fariseus, mas morava em Tarso. De algum modo, ele tinha adquirido a cidadania romana, e seu filho podia dizer ao comandante: mas eu sou de nascimento. Atos capítulo 22, verso 28. Em Tarso,
ele aprendeu o ofício de fazer tendas. Era um costume saudável entre os judeus ensinar seus filhos algum ofício, embora possa haver pouca perspectiva de seu uso dependendo de sua condição de vida. Quando Paulo fez sua defesa perante seus compatriotas, Atos capítulo 22, ele lhes conta que, embora tenha nascido em Tarso, ele havia sido criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Atos capítulo 22, verso 3. A história fala de Gamaliel como um dos mais eminentes dos doutores da lei, e das escrituras aprendemos que ele era moderado em suas opiniões e possuído de muita sabedoria mundana. Mas o zelo perseguidor do pupilo logo apareceu em um forte contraste com os conselhos de seu mestre sobre tolerância. Na época do martírio de Estevão, Saulo é mencionado como sendo ainda um jovem, mas consentindo com a morte de Estevão e guardando as roupas daqueles que o apedrejaram. Sua conversão parece ter ocorrido cerca de 2 anos depois da crucificação, mas a data exata é desconhecida. A partir de Atos 9, aprendemos que ele não demorou após sua conversão para confessar sua fé em Cristo. Aqueles que estavam à sua volta. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos capítulo 9, versículo 19 e 20. Este novo testemunho é especialmente digno de nota. Pedro tinha proclamado Jesus como o exaltado Senhor e Cristo. Paulo o proclama em sua mais elevada e pessoal glória, como o Filho de Deus. Mas a hora de seu ministério público ainda não tinha chegado. Ele ainda tinha muito o que aprender e, dirigido pelo Espírito, ele se retira para a Arábia, permanece lá por 3 anos e retorna a Damasco. Gálatas capítulo 1, verso 17. Fortalecido e confirmado na fé durante seu retiro, ele prega com maior ousadia, provando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os judeus, seus inimigos implacáveis, dali em diante se incitaram contra ele. E eles vigiavam os portões de dia e noite para o matá-lo. Mas os discípulos o levaram de noite e o desceram pela muralha em um cesto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32 e 33. Ele então achou seu caminho até Jerusalém e, através do amigável testemunho de Barnabé, achou seu lugar entre os discípulos. Que maravilhoso e bendito triunfo da graça soberana! A primeira visita de Saulo a Jerusalém, por volta de 39 depois de Cristo. O apóstolo está agora em Jerusalém, a cidade santa de seus pais, a metrópole da região judaica e o reconhecido centro do cristianismo. Mas quanto mudou sua própria posição desde que ele começou sua memorável jornada a Damasco.
Podemos aqui fazer uma breve pausa e observar, de passagem, a antiga cidade de Damasco. Tal cidade está intimamente conectada à conversão, ministério e história de nosso apóstolo. Além disso, ele é notável no decorrer de toda a Escritura. Ela é notável no decorrer de toda a Escritura. Supõe-se que Damasco seja a cidade mais antiga do mundo, de acordo com Joséfo, ANT 1.64. Não sei o que quer dizer, deve ser algum livro aí de Joséfo. Ela foi fundada por Uz, o filho de Arã e neto de Sem. Gênesis capítulo 10, versículo 23. Ela é mencionada pela primeira vez nas Escrituras em conexão a Abraão, cujo mordomo era um nativo do lugar. O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15, capítulo 15, versículo 2. A cidade é, portanto, um elo entre a era patriarcal e os tempos modernos. Sua beleza e riqueza têm sido proverbiais por 4.000 anos. Os reis de Nínive, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma a conquistaram, e ela prosperou sob cada dinastia e sobreviveu a todas elas. Mas ela deve ser o principal brilho e seu eterno memorial ao nome do apóstolo Paulo. Retornaremos agora a Jerusalém. Após passar 15 dias com Pedro e Tiago, argumentando com os gregos, os irmãos acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 30 e 31. Por enquanto, o adversário é silenciado. A paz reina por meio da bondade de Deus. A perseguição cumpriu os propósitos de sua graça. Os dois grandes elementos da bênção, o temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo, prevaleciam em todas as assembleias. Andando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, eles são edificados e seu número aumenta significativamente. Enquanto Saulo estava em Tarso, sua terra natal, a boa obra do Senhor estava fazendo grande progresso na Antioquia. Dentre aqueles que foram dispersos pela perseguição que se levantou por causa de Estevão, havia homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Uma nova ordem de coisas começa aqui. Até o momento, o evangelho tinha sido pregado, se não somente aos judeus. Atos capítulo 11, verso 19. Quando a notícia dessa bendita obra de Deus entre os gentios chegou a Jerusalém, Barnabé foi enviado pela igreja em uma missão especial até Antioquia.
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio de espírito do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos capítulo 11, verso 23 e 24. À medida que a obra aumentava, Barnabé, sem dúvida, sentindo a necessidade de ajudar, pensou em Saulo e, guiado pelo Senhor, partiu à sua procura. Tendo encontrado, o trouxe a Antioquia e ali eles trabalharam, juntos por todo um ano, tanto nas assembleias dos crentes quanto entre o povo. Barnabé ainda assume a liderança, pois lemos de Barnabé e Saulo mais tarde. A ordem muda e lemos Paulo e Barnabé. Uma oportunidade de mostrar a afeição pelos irmãos de Jerusalém logo apareceu para os jovens convertidos na Antioquia. Um profeta, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Atos capítulo 11, verso 28 a 30. Dá uma paradinha aqui, se não tiver algum pensamento ou alguém que não entendeu alguma parte, queira que releia, pode ficar à vontade, irmão, sinalizar aí. Não tendo, eu tenho uma duvidazinha aqui, se algum irmão tiver esse esclarecimento aí. Eu li ainda aí que Barnabé foi enviado pela igreja, né? Nós aprendemos aqui, né, junto com os irmãos, que a igreja não envia, né, não envia missionários, né, que é o Espírito Santo, né, que coloca esse desejo no coração de cada um em sair, né, para pregar, para visitar as assembleias. E eu estou lendo aqui, né, que a igreja enviou Barnabé. Se algum irmão puder dar uma explicação para a gente entender em que caráter foi, foi esse envio, né? Qual a diferença, né, desse envio da igreja e o envio que os irmãos falam, né, que a igreja não envia, segundo as missões, né? A gente sabe, os irmãos falam que o Espírito Santo é que coloca no coração daquele que ele quer que vá, né, fazer tal obra, tal missão. E a gente está vendo aqui o livro destacar o envio de Barnabé. Já li já essa passagem, me deu, né, essa pequena dúvida. Se algum irmão tiver um esclarecimento para a gente entender melhor, né, as características, né, desses envios.
Alexandre, Sim, eu estava lendo aí esse parágrafo e selecionei até esse finalzinho aí que é a passagem. A gente tem que entender aqui é o caráter, né, que o qual, né, ele foi enviado, né? E aqui fala que da questão da perseguição, né, que se levantou e muitos ficaram dispersos, né? Então, eu entendo que, por mais que esteja escrito que ele foi enviado pela igreja, ele foi, ele foi enviado mais como um irmão mesmo de cuidado, né? Até porque a perseguição, né, era tamanha e, e logo em seguida, no, 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 no parágrafo, vai relatar que ele agia, que ele foi até guiado pelo Espírito. Eu entendo que nesse caráter aqui era mais para o cuidado mesmo desses irmãos, né, que passaram, né, por, por, por essa fase aí de perseguição, né, onde muitos foram mortos, né, por Roma. É só lembrar os irmãos que a Alexandre tocou nesse assunto, o, o, o missionário que nós entendemos hoje é um irmão que recebe esse dom, né, de evangelizar, sair para evangelizar, e não é um cargo, né, que recebemos de homens. Deu para ajudar, irmão? creio que sim, meu irmão. Entendi o ponto de vista. Vamos dar seguimento, então. A segunda visita de Saulo a Jerusalém, por volta de 44 depois de Cristo. Encarregado desse serviço, levar provisões para os irmãos de Jerusalém, conforme visto no final da sessão anterior, Barnabé e Saulo sobem a Jerusalém. Até agora, Jerusalém é considerada o centro da obra, embora agora estivesse rapidamente se estendendo aos gentios. Mas a união é preservada e a ligação com a metrópole é fortalecida por meio da ajuda agora enviada. Não obstante, um novo centro, uma nova comissão, um novo caráter de poder em conexão com a história da igreja, agora nos são apresentados. Barnabé e Saulo, tendo cumprido seu ministério, retornam novamente a Antioquia, trazendo com eles João, cujo sobrenome era Marcos. Atos 13
abre diante de nós uma ordem de coisas inteiramente nova, em conexão à obra apostólica, e faremos bem em ensiná-la, em assinalar tal grande mudança. O grande fato a ser observado aqui é o lugar que o Espírito Santo toma ao chamar e enviar Barnabé e Saulo. Não se trata mais de Cristo na terra com sua autoridade pessoal comissionando apóstolos, mas agora trata-se do Espírito Santo fazendo isso. Apartai-me, disse o Espírito, a Barnabé e a Saulo para a obra em que os tenho chamado. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Acho que aqui respondeu a pergunta, viu, irmão? Atos, capítulo 13, versículo 2 a 4. Isto não significa, é claro, que podia haver alguma mudança no que diz respeito à autoridade ou poder, quer do Senhor, quer do Espírito, mas seu modo de agir agora mudou. O Espírito Santo na terra, em conexão a Cristo, glorificado no céu, agora se torna a fonte e poder da obra que se abre diante de nós e que é atribuída a Barnabé e Saulo. A partir daí, chegamos à primeira viagem missionária de Saulo. Irmãos, um parênteses aqui no meu pensamento, né? Quando eu fiz aquela pergunta lá do, do envio, né, de Barnabé, se eu não me engano, o irmão Jefferson leu até ali o contexto, e ali estava falando, né, de que eles ficaram sabendo, né, que os irmãos tinham se convertido, né, naquela cidade. Então a igreja enviou, né, por conta da perseguição, como o irmão falou, enviou a Barnabé para poder, como o irmão falou, né, para poder ir lá, fortalecê-los, né, ter cuidado deles, né, e a gente vê aqui, né, um novo caráter de envio, né, que é uma verdadeira missão, né, uma verdadeira missão de sair e anunciar o evangelho em outros lugares que o evangelho não tinha chegado ainda. E a gente vê aqui pela passagem que eu li, o Espírito Santo comissionando Saulo e Barnabé para fazer, né, essa obra, né, missionária, né, lá. Então eu creio, né, seus irmãos teve uma visão melhor aí. Eu creio que o caráter tá, a diferença do caráter está aí, né? Lá os irmãos tinham recebido o evangelho, né? E a igreja enviou, né? Os, o Barnabé e Saulo, né? Os apóstolos, o Barnabé, né? Barnabé, para poder ir lá, né? Confortar, né? Exortar, consolá-lo, firmá-los na fé, e aqui já foi uma obra missionária onde o evangelho não tinha chegado. Isso foi comissionado pelo Espírito Santo. Acho que a característica, a diferença está aí, né? Se o irmão quiser acrescentar aí, tiver um pensamento a mais, fique à vontade.
Dando continuidade. A primeira viagem missionária de Saulo. Ah, não. Voltou aí, não foi, irmão? Voltei não, irmão. É aí mesmo? É. Então, bora. A primeira viagem missionária de Saulo, por volta de 48 depois de Cristo. Antes de nos ocuparmos com o apóstolo em sua viagem, cabe aqui uma observação sobre como as coisas mudaram. Eles partiram, devemos observar, não do velho centro, Jerusalém, mas da Antioquia, uma cidade de gentios. Isto é significativo. Jerusalém e os 12 perderam a posição quanto à autoridade e poder para com o exterior. O Espírito Santo chama a Barnabé e Saulo para a obra, os prepara para isto e os envia, sem a jurisdição dos 12. Não será de esperar que em um livro, cujo conteúdo se propõe a ser resumido, passamos tomar nota dos vários eventos ocorridos nas viagens de Paulo. O leitor os encontrará em Atos e nas epístolas. Propomos meramente traçar um esboço e dar destaque a determinados pontos de referência, pelos quais o leitor será capaz de traçar, por si mesmo, as várias jornadas do maior dos apóstolos, o maior dos missionários, o maior dos obreiros que já viveu, com exceção do bendito Senhor. Mas, em primeiro lugar, gostaríamos de observar seus companheiros e seu ponto de partida. Barnabé foi, por algum tempo, um companheiro mais próximo de Saulo. O companheiro mais próximo de Saulo. Ele era um levita da ilha de Chipre. Ele tinha sido chamado, logo no início da história da igreja, para seguir a Cristo. E, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos, capítulo 4, versículo 37. Comparando sua liberalidade com o belo testemunho que o Espírito Santo dá sobre ele, ele permanece diante de nós com um amável e requintado caráter. E a partir de seu apego a Paulo, desde o início, e de sua cordialidade em apresentá-lo aos outros apóstolos, podemos julgar que ele era mais franco e tinha um coração maior do que aqueles que tinham sido treinados na estreiteza do judaísmo. Mas faltava-lhe ainda, quanto ao serviço, o rigor e a determinação de seu companheiro Saulo. João Marcos era um parente próximo de Barnabé, o sobrinho de Barnabé. Colossenses, capítulo 4, verso 10. Sua mãe era uma certa Maria que morava em Jerusalém e cuja casa parece ter sido um local de reunião para os apóstolos e primeiros cristãos. Quando Pedro foi liberto da prisão, ele foi direto para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Atos capítulo 12, verso 12. Supõe-se que ele tenha sido convertido por meio de Pedro, pois depois Pedro fala dele como meu filho Marcos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. A partir disso, aprendemos que ele
não era nem um apóstolo, nenhum dos 70, que ele não havia acompanhado o bendito Senhor durante seu ministério público, mas podemos supor que ele estava ansioso para servir a Cristo, pois se uniu a Barnabé e Saulo. Embora mais tarde pareça que sua fé não era páreo para as dificuldades da vida missionária, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Pânfilia. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Atos capítulo 13, versículo 13. Supõe-se que Marcos tenha escrito seu evangelho por volta do ano 63 depois de Cristo. A Antioquia, a antiga capital dos Seleucidas, foi fundada por Seleuco Nicator por volta de 300 a.C. Foi uma cidade que só ficava atrás de Jerusalém no que diz respeito ao início da história da igreja. O que Jerusalém tinha sido para os judeus, a Antioquia era agora para os gentios. Era um ponto central. Nessa época, ocupava um lugar de grande importância na propagação do cristianismo entre os pagãos. Aqui a primeira igreja gentia foi plantada. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Aqui os discípulos de Cristo foram primeiramente chamados de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. E aqui nosso apóstolo começou seu trabalho ministerial público. Retornemos agora à missão. Barnabé e Saulo, com João Marcos, como auxiliar no ministério, são então enviados pelo Espírito Santo. Os judeus, em virtude de sua conexão com as promessas, tiveram o evangelho primeiramente pregado a eles. Mas a conversão de Sérgio Paulo marca, de maneira especial, o início do trabalho entre os gentios. Também marca uma crise na história do apóstolo. Aqui seu nome é mudado de Saulo para Paulo. E agora, com exceção de Jerusalém, Atos capítulo 15, verso 12 a 22, não vemos mais Barnabé e Saulo, mas sim Paulo e os que estavam com ele. Atos capítulo 13, verso 13. Ele toma a dianteira, os outros são apenas aqueles que estão com Paulo, mas o cenário tem ainda um caráter típico. O procônsul era, evidentemente, um homem prudente e pensativo, e sentiu a necessidade de sua alma. Ele chama a Barnabé e a Saulo e deseja ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o recantador, resiste a eles. Ele sabia bem que, se o governador recebesse a verdade que Paulo pregava, ele ele perderia sua influência na corte. Ele, portanto, procurava afastar o deputado da fé. Mas Paulo, em dignidade consciente e no poder do Espírito Santo, fixando os olhos nele, Atos capítulo 13, verso 9, e em palavras de mais fulminante indignação, e repreende na presença do governador. O repreende na presença do governador. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor?
Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 10 a 12. O poder de Deus acompanha a palavra de seu servo, e a sentença pronunciada é executada no mesmo instante. O deputado fica tomado pela glória moral da cena e se submete ao evangelho. Eu não duvido, disse alguém, que neste miserável Bar-Jesus Elimas vemos uma figura dos judeus no tempo presente, acometidos de cegueira por algum tempo, por causa dos ciúmes da influência do Evangelho, a fim de preencher a medida de sua iniquidade. Eles resistiram à pregação do Evangelho aos gentios. A condição deles é julgada. Sua história é dada na missão de Paulo, em posição à graça e buscando destruir seus efeitos sobre os gentios. Eles foram acometidos de cegueira, no entanto, apenas por um tempo. Durante essa primeira missão entre os gentios, um grande e abençoado trabalho foi feito. Compare Atos 13 e 14. Muitos lugares foram visitados, igrejas foram plantadas, anciãos foram nomeados e hostilidade dos judeus foi nomeado. A hostilidade dos judeus manifestada e a energia do Espírito Santo demonstrada no poder e progresso da verdade. Em Listra, o cristianismo foi confrontado pela primeira vez com o paganismo, mas em todo lugar o evangelho triunfa, e os vários dons de Paulo, como obreiro, aparecem de maneira abençoada. Seja ao abordar os judeus que conheciam as Escrituras, ou abordar ignorantes, ou cultos gregos, ou multidões enfurecidas, ele prova ser um vaso divinamente escolhido para a sua grande obra. A Antioquia, na Pisídia, merece atenção especial pelo que aconteceu na sinagoga. Embora haja uma grande semelhança no discurso de Paulo comparado aos de Pedro e Estevão nos primeiros capítulos de Atos, ainda podemos notar certos toques estritamente paulinos em seu caráter. Seu estilo conciliador de abordagem, o modo como ele apresenta a Cristo e sua ousada proclamação de justificação pela fé somente, podem ser consideradas como típicas de suas póstumas abordagens e epístolas. Nenhum dos escritores sagrados fala da justificação pela fé como Paulo fala. Seu apelo final tem sido um texto evangelístico, favorito de muitos pregadores em todas as eras. Em poucas palavras, ele afirma a bem-aventurança de todos que recebem a Cristo e a terrível desgraça daqueles que o rejeitarem, provando assim que não poderiam haver um meio termo ou terreno neutro quando Cristo está em questão. Seja-vos, pois, notórios, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado,
todo aquele que crê, vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. Atos capítulo 13, verso 38 a 41. Tendo sido cumprida a missão deles, eles retornam a Antioquia, na Síria. Quando os discípulos ouviram o que o Senhor tinha feito e que a porta da fé foi aberta aos gentios, eles deviam apenas louvar e bendizer seu santo nome. Devemos agora retornar por um momento a Jerusalém. O efeito da primeira missão de Paulo sobre os discípulos em Jerusalém levou a uma grande crise na história da igreja. O ciúme e a mente farisaica estava tão exercitada que uma divisão entre Jerusalém e Antioquia foi ameaçada naquele período inicial da história da igreja. Mas Deus governou em graça, e o problema quanto à Antioquia foi felizmente resolvido. Mas o fanatismo dos crentes judeus era insaciável. Na igreja em Jerusalém, eles ainda conectavam ao cristianismo os requisitos da lei e procuravam impor esses requisitos aos crentes gentios. Alguns dos cristãos judeus de cabeça mais fechada desceram a Antioquia e asseguraram aos gentios que, a menos que eles fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, e a que guardassem a lei, eles não poderiam ser salvos. Paulo e Barnabé não tiveram pequena discussão e contenda com eles, mas como era uma questão muito pesada para ser resolvida pela autoridade apostólica de Paulo, ou por uma resolução da igreja em Antioquia, foi decidido que uma delegação deveria subir a Jerusalém e pôr a questão diante dos 12 apóstolos e dos anciãos. A escolha de quem deveria levar a questão naturalmente caiu sobre Paulo e Barnabé, já que tinham sido os mais ativos na propagação do cristianismo entre os gentios. Chegamos agora à terceira visita de Paulo a Jerusalém. Irmãos, como é que está aí o entendimento, a leitura? Tem alguma coisa que querem que releia? Alguém tem algum pensamento? Fique à vontade. Al- Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que releia algum trecho? Se não, vamos dar seguimento. A terceira visita de Paulo a Jerusalém, por volta de 50 depois de Cristo. Quando eles chegaram a Jerusalém, encontraram a mesma coisa, não apenas nas mentes de alguns poucos irmãos inquietos, mas no próprio seio da igreja. A fonte da confusão estava lá, não entre judeus incrédulos, mas
entre aqueles que professavam o nome de Jesus. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que pregassem a lei de Moisés. Atos capítulo 15, verso 5. Esta declaração clara trouxe toda a questão diante da Assembleia, e as suas importantes deliberações começaram. O capítulo 15 de Atos contém o relato do que ocorreu e como a questão foi resolvida. Os apóstolos, anciãos e todo o corpo da igreja em Jerusalém não estavam apenas presentes, mas também tomaram parte da discussão. Os apóstolos nem assumiram nem exercitaram poder exclusivo sobre o assunto. Este é geralmente chamado o primeiro concílio da igreja, mas pode também ser chamado de último concílio da igreja, que podiam dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos capítulo 15, verso 28. Muitos, de acordo com noções modernas de essencial e não essencial, sem dúvida diriam que a mera cerimônia de circuncidar ou não circuncidar uma criança não tinha muita importância, mas não é assim de acordo com a mente de Deus. Era uma questão vital, afetava o próprio fundamento do cristianismo, os profundos princípios da graça e toda a questão sobre a relação do homem com Deus. A Epístola de Paulo aos Gálatas é um comentário sobre a história dessa questão. Não havia rito ou cerimônia que o judeu convertido fosse tão avesso a deixar para trás como a circuncisão. Era o sinal e o selo do seu próprio relacionamento com Jeová e das hereditárias bênçãos da aliança com seus filhos. É da opinião de alguns em todas as eras que o batismo de crianças foi introduzido pela Igreja para atender a forte preconceito judaico. Mas se isso tivesse sido a pretensão do Senhor, o concílio em Jerusalém seria o próprio lugar para anunciá-lo. Isto acabaria com toda a dificuldade e resolveria a questão diante deles, e restauraria a paz e unidade entre os dois, as duas igrejas-mães. Os dois. Tem um erro de digitação aqui. Entre as duas igrejas-mães. Entre aspas. Mas nenhum dos apóstolos ou dos outros aludiram a isto. Antes de deixarmos essa importante e sugestiva parte da história do nosso apóstolo, pode ser bom observar certos fatos trazidos em Gálatas 2, mas que não são mencionados em Atos. Foi nesta ocasião que Paulo subiu, por revelação, a Jerusalém com Tito. Em Atos, temos a história de Paulo vista de fora, cedendo aos motivos, desejos e objetivos do homem. Nas epístolas, temos algo mais profundo, aquilo que governava o coração do apóstolo. Mas Deus sabe como combinar essas circunstâncias externas com a direção interna do Espírito. A liberdade cristã ou a servidão da lei estavam em debate. Se a lei de Moisés, em particular, o rito da circuncisão, deveria ser imposta aos gentios convertidos, Paulo, guiado por Deus, sobe a Jerusalém e leva com ele Tito,
perante a face dos 12 apóstolos e de toda a igreja. Ele traz a Tito, que era grego e que não tinha sido circuncidado, ele traz a Tito, que era grego, que não tinha sido circuncidado. Isto foi um passado ousado, um passo ousado. Introduzir um gentio e incircunciso no, no próprio centro de um judaísmo intolerante. Mas o apóstolo foi lá, por revelação. Ele tinha comunicações positivas vindas de Deus sobre o assunto. Foi a maneira divina de decidir a questão, de uma vez por todas, entre eles mesmo e os cristãos judaizantes. Este passo era necessário, como ele disse, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas, capítulo 2, versículos 4 e 5. O apóstolo, então, tendo atingido seu principal objetivo e tendo comunicado seu evangelho aos de Jerusalém, vai embora com Barnabé e retorna aos cristãos gentios em Antioquia. Os dois representantes, Judas e Silas, carregando os decretos do concílio, os acompanham. Quando a multidão de discípulos se reuniu e ouve a epístola lida, se alegraram e foram consolados. Assim termina o primeiro concílio apostólico e a primeira controvérsia apostólica. E, pelo que aprendemos desses assuntos em Atos, podemos concluir que a divisão entre os cristãos judeus e gentios tinha sido completamente curada pela decisão da Assembleia. Mas sabemos pelas epístolas que a oposição do partido judaizante contra a liberdade dos cristãos gentios nem sequer cochilava. Logo começava de novo, e Paulo tinha que constantemente confrontar e lutar contra a questão. Irmãos, já são exatamente 9h30, né? Creio que a gente já leu bastante coisa até aqui. Se os irmãos concordarem em a gente estar encerrando por hoje, né, essa leitura, se o senhor permitir, retomar desse parágrafo aí, desse ponto, semana que vem. O que é que os irmãos acham? Valeu, Alexandre. Já tirei o print aqui, irmão, viu? Então, na próxima semana, nós vamos, se eu permitindo, a segunda viagem missionária de Paulo. Vou estar tirando a gravação aqui. Irmão Danilo, você pode agradecer? Sim, irmão. Vou tirar a gravação.